muito em termos de valores, de uma série otimista que pensa um futuro melhor. Então a gente está aqui promovendo uma ampliação de fronteiras, de espaço. E eu queria agradecer a todos vocês, e principalmente aqui ao César, que é a nossa interface da Casa 11 com o Carioca Trekker, oferecer para ele essa lembrança. E agradecer imensamente ao professor Rafael Aze pela disponibilidade de estar aqui com a gente e oferecer também essa lembrança. Ok? Obrigado, professor. Um bom proveito e vida longa e próspera. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui também da Casa 11, né? Hoje eu estou muito feliz porque, na verdade, eu participo de dois grupos, né? Participo do Carioca Trekkers e participo aqui da Casa 11. A Casa 11 é um projeto cultural sem fins lucrativos. Nós somos cerca de 100 sócios. Nós contribuímos regularmente então, para a manutenção aqui. Nós não temos funcionários, nós todos nos organizamos para contribuir de alguma forma. Todos os livros que vocês estão vendo, que estão à venda aqui, são doações. Uma pequena parte do que nós obtemos de lucro é revertido também para a compra de livros novos. E além da venda de livros, nós fazemos diversas atividades aqui. Atividades culturais, lançamentos de livros, já recebemos diversos convidados aqui na livraria, participamos de feira literária, ajudamos comunidades entregando livros, pequenos livreiros. Então, assim, é uma oportunidade incrível que a gente tem, um projeto que tem uma função social muito bacana. É importante falar principalmente da Ana Malê, que é a nossa mentora do projeto, e, enfim, convidar vocês para frequentarem aqui a Casa 11, realmente tem muita atividade, sigam a gente no Instagram, tem sempre coisa nova. Queria agradecer também a algumas pessoas, agradecer ao Roberto, que abraçou de cara a causa. A gente tinha feito uma palestra aqui sobre, com a apresentação do professor a respeito do Eternauta. Agradecer a minha parceira, Corina. Nós somos aqui responsáveis pela nossa curadoria de quadrinhos, que é um projeto que a gente desenvolve com muito carinho. E agradecer também a todos vocês, a presença de vocês aqui e ao professor, tá bom? Seja uma manhã proveitosa. Bom, obrigado, gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de estar falando sobre Star Trek. Eu sou professor de filosofia na PUC aqui do Rio e eu tenho um curso sobre filosofia e ficção científica. Até foi o Bruno, que é do Carioca Trekker, que me chamou, que fez o curso e me chamou aqui para dar essa palestra. E aí, para a gente falar de série, né, ou de filme, muita gente tem que falar do que é, assim, um tipo de letramento cultural, um tipo de letramento midiático, né? Como que a gente lê essas séries, né? Porque essas séries, filmes, elas têm uma mensagem, né? Muitas vezes elas têm uma mensagem, elas vêm para falar alguma coisa. E se a gente não tiver esse tipo de letramento, né, esse tipo de leitura da série, muitas vezes as coisas passam, né, sobre as nossas cabeças, né? E hoje muito tem sido falado sobre isso, né? Tem canais no YouTube que fazem análise e tal. Eu estou falando isso porque eu vi os vídeos do Carioca Trekker antigos e tinha um comentário lá que me chamou a atenção, que era porque o vídeo estava falando como que o Star Trek é uma série muito progressista, né? E aí um dos comentários estava assim: mas cada um lê o que quiser, assim, na série, né? Assim, como se fosse assim, né? Você que é progressista vai olhar a série e vai achar progressista, o outro que é conservador vai olhar a série e vai achar conservador. E é claro que na medida é uma obra de arte, está aberta para leituras, né? Mas ainda assim não é qualquer leitura que funciona, né? Você não pode fazer com que a série fale o que você quer que ela fale, né? A série, ela tem a mensagem dela. E eu acho que uma das coisas primeiras que a gente tem que ver quando a gente faz uma leitura, né, é, por exemplo, quem são os heróis, quem são os vilões da série, por exemplo, né? E aí a gente tem, assim, arquétipos, né,
que são, desde o começo aí eu peguei os gregos, né? Como eu sou filósofo, eu gosto muito dos gregos, né? Então, você tem o Aquiles de um lado, que é o arquétipo do herói de ação, né? O Aquiles vai aparecer na Ilíada, vai ser a Ilíada toda vai ser não só sobre o Aquiles, mas sobre a ira de Aquiles, né? Canta minha musa sobre a ira de Aquiles, é o primeiro verso da Ilíada, né? Então, o Aquiles é esse guerreiro que ele nasceu para ser guerreiro e ele faz a diferença no campo de batalha, né? Se ele não luta, assim, é como se fosse, né, aquele jogador de futebol que entra para decidir, né? O Aquiles é o guerreiro, né? Então é o herói que é o guerreiro. Mas os gregos têm um outro arquétipo que é o Ulisses, né? Que está aqui desse lado. E agora o Christopher Nolan, né, vai fazer o filme da Odisseia. Pegou o Matt Damon para fazer o Ulisses. Eu não sei se eu concordaria com o Matt Damon, né, porque o Ulisses é um estrategista, né, é um líder assim, estrategista. Podia pôr o Pedro Pascal, né, que ele está fazendo pouca coisa, né, para fazer o Ulisses, né. Mas o Ulisses é um guerreiro diferente, né, apesar dele ser um guerreiro. Ele é o cara que bolou o cavalo de Troia, por exemplo, né? Ele é o cara que é o cara da astúcia, da estratégia, né? Às vezes da diplomacia. Então ele resolve as coisas assim, né? Aqui ele está amarrado no navio, porque o navio dele vai passar pelas sereias, né? E a pessoa que ouve o canto da sereia, ela vai morrer, porque ela vai cair no mar e vai se afogar, né? E o Ulisses, ele quer ouvir o canto da sereia, porque o canto da sereia é uma coisa incrível, né? E ele quer ouvir, então ele faz com que toda a tripulação dele bote cera de abelha no ouvido, né? Tampe os ouvidos, e ele se amarra no mastro, e ele fala assim, ó, não me escuta, se eu vou falar qualquer coisa, não me escuta, e ele fica amarrado no mastro, e ele passa lá pelas sereias, e o pessoal lá remando, sem ouvir, toda a tripulação sem ouvir, então ele é o único humano que ouviu o canto das sereias e sobreviveu, né? Em outra aventura, ele vai encontrar os ciclopes lá, e aí na caverna dos ciclopes, eles estão presos na caverna dos ciclopes, o ciclope está devorando os marinheiros dele, e o ciclope pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou ninguém, né? Meu nome é ninguém. E aí durante a noite ele pega uma estaca lá, enfia no olho do ciclope, e o ciclope começa a gritar e chamar os outros ciclopes, né? Ah! E os outros ciclopes perguntam, o que aconteceu, né? E ele falou, ninguém me feriu, né? Ninguém me feriu, né? E aí os ciclopes vão embora, né? Então o Ulisses é esse cara da astúcia, da estratégia, né? Esses arquétipos aí, eles vão seguindo com a gente, né? Então você tem o herói de ação aí, o Arnold dos anos 80, né? E você tem o herói da astúcia, da estratégia, que usa a inteligência, como o Sherlock Holmes aí, né? E na ficção científica, a gente tende muito mais pro herói de estratégia, né? Pro herói da astúcia ali, o Harry Seldon, né? Da Fundação, o Dr. Who, que ele tem uma chave sônica, né? Ele não tem uma arma, ele resolve os problemas com a chave de fenda sônica, né? Então não é dando tiro, não é dando porrada, né? E, é claro, chegando aí no nosso Star Trek, aí os 4 capitães das 4 primeiras séries, todos eles são muito mais heróis que vão resolver pela diplomacia, pelo diálogo, pelo entendimento, né? Pela astúcia, e não pela pancadaria, né? Pelo tiro, porrada e bomba, né? Não é essa o sentido da aventura do Star Trek. E também não apenas o modo de agir dos heróis estratégicos e diplomáticos, né, que eu estou falando aqui é diferente, mas também os objetivos deles. Então, quando você tem um herói assim, a sua história vai ser composta de outros desafios, que não vão ser desafios que você vai vencer na porrada, né? Se você tem um herói que tem um monte de arma, um monte de músculo, os desafios vão ser matar as pessoas, né, bater nas pessoas. E quando você tem um herói que é mais estratégico, diplomático, o desafio vai ser outro, né? E muitas vezes
o negócio não é vencer, não é dominar o outro, não é matar o outro, mas é justamente aprender, né? Tentar ver o outro lado, tentar perceber, tentar usar da diplomacia, da empatia, do entendimento, conhecer, né? Curiosidade. Aí, para citar, né? a famosa narração inicial aí da série, né? O objetivo do herói diplomático muitas vezes é explorar estranhos novos mundos, né? Buscar novas vidas e novas civilizações, né? Aqui eu botei as séries aqui do Star Trek, né? Claro que a maioria das pessoas estão sabendo aí de todas, né? Mas você começa lá na série original, nos anos 60, depois você tem 4 séries ali entre os anos 80 e os anos 2000, que é a Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise. Você tem novamente um hiato, e você tem as novas séries agora, né? Discovery, Picard, Strange New Worlds, daí pra frente. Eu vou focar nas séries antigas, né? Eu não vou falar das séries novas, até porque eu não vi. Então, assim, eu não posso nem falar com propriedade, porque eu ainda não assisti as séries novas, assim, né, longamente. Eu ainda estou assistindo as antigas. Mas aí eu vou focar nessas antigas também, para mostrar que o Star Trek tem essa longa história de diversidade, né? de o que a gente fala hoje. Essas séries hoje são woke, né? São, como é que chama? Lacração, né? Não. Star Trek sempre foi isso, né? Desde o começo, ela foi uma série progressista, né? Com valores progressistas. Porque esse moço aqui, né, que todo mundo conhece, né, que é o Gene Roddenberry, que é o criador, né, o criador da série original e depois da Nova Geração, depois ele vem a falecer, né, e não dá continuidade, mas a ideia dele era de fazer algo progressista, né. Essa aqui é a primeira série de televisão que ele faz, o Tenente, né, de 1963. Essa série ela só tem uma única temporada, porque ele vai fazer esse episódio aqui, To Set It Right, né? Acertando as coisas, vamos dizer assim, né? Na tradução livre, que é uma série militar. E nesse episódio ele vai ter um militar negro que sofre racismo de um militar branco, né? E é claro que você está nos anos 60, a série é completamente cancelada por causa disso, né? O exército acaba a série, né? Pede para cancelarem, parece que nem foi ao ar o episódio. E uma curiosidade, foi nessa série que ele conhece a Michelle Nicholson, né? Que vai fazer a Tenente Uhura, ela era a noiva do oficial negro. E o Roddenberry ele vai perceber que a maneira que ele tem de falar o que ele quer falar na televisão vai ser através de metáforas, né? Ele não vai poder passar essa mensagem antirracista de uma forma direta, né? Ele vai ter que usar metáforas. Isso não vai ser só ele que vai perceber, mas outros autores de ficção científica também vão perceber isso, né? O Rod Serling aqui do Além da Imaginação, que ele vai colocar diversos temas também ali, anti-guerra, né? Ele era um progressista, ele sempre foi muito vocal nas posições dele e os episódios da série mostram muito isso do Além da Imaginação, e até mesmo o nosso George Lucas também, né? Que parece que Star Wars é uma coisa assim mais... é só, né, sabre de luz e pistola e tal, fantasia, mas
ele já falou sobre isso, né? Numa entrevista para o James Cameron, ele falou: o Império é os Estados Unidos e os rebeldes seriam os Vietcongs, né? A geração dele é uma geração que viveu a Guerra do Vietnã, é uma geração muito anti-guerra do Vietnã, né? Ele fala: a ironia que em ambos os casos os pequenos venceram. O Império altamente tecnológico, o Império inglês e o Império americano, perdeu. Esse era o ponto do Star Wars original. E no comentário do Retorno de Jedi, ele fala que os Vietcongs serviram de inspiração para os Ewoks, né? Então, você vê aí, toda vez agora que você vê o Retorno de Jedi com os bichinhos bonitinhos, ursinhos fofinhos, né? Você vai lembrar da guerrilha dos Vietcongs, né? E essa foi a genialidade dele, né? De fazer os Vietcongs serem ursinhos bonitinhos, fofinhos também, né? Então, foi isso. Mas se você vê os rebeldes e o Império, já fica claro que tem uma diferença aí fundamental, que é a diferença da diversidade, né? E a diversidade, voltando para o nosso Star Trek, é um ponto crucial na série, né? É um ponto assim que não é por acaso que você vai ter, né, uma mulher negra, que você vai ter, o Sulu não está aí, né? Mas um japonês, um russo, né? Não é por acaso. A mensagem que o Roddenberry queria falar é que a diversidade, ela é uma força, não uma fraqueza, né? Se a gente tem pessoas diferentes, que têm olhares diferentes, isso só pode somar, né? Isso só pode somar e não enfraquecer, né? Quando a gente tem pessoas todas iguaizinhas assim, elas também vão ter os mesmos pontos cegos, né? Porque a inteligência é algo complexo e você precisa de pessoas vendo as coisas de maneiras diferentes para que a pessoa te mostre o seu ponto cego, né? Porque a gente não vê a realidade completa, né? Tem o broche do Spock, que apareceu poucas vezes na série, né? Mas o Spock tem um broche e é um lema vulcano, né? Que eu acho muito bonito, né? Infinitas diversidades e infinitas combinações. Então era isso que a série queria passar. Então primeiro a gente tem o Sulu, que é um personagem de origem japonesa no pós-Segunda Guerra. Ah, mas o que tem? É só um personagem... Não, você... Estava poucos anos depois do Pearl Harbor, né? Os japoneses eram os inimigos, né? O Sulu, inclusive, o Sulu não é, mas o Jorge Takei, inclusive, ele tem o quadrinho aí, né? Tá aí o quadrinho em exposição. Ele foi confinado num campo de concentração, né? Havia campos de concentração para os japoneses durante a Segunda Guerra, porque eles eram os inimigos. Então ele, com a família dele, ele viveu num campo de concentração e conta essa história nesse livro que foi até censurado agora nos Estados Unidos, né? Tem uma onda de livros censurados nos Estados Unidos, esse foi um deles, porque eles não querem contar o passado deles, né? E tal, apagamento de história, tudo isso, né? Mas, então, poucos anos depois, ele já mostra lá o Sulu como um personagem importante. Ele já põe lá o Chekhov, né? Que é um personagem russo em plena Guerra Fria, auge da Guerra Fria, anos 60. Né? A Guerra Fria tá quente, né? nessa época. E ele bota um personagem russo lá, olha, isso vai acabar, né? Isso vai acabar esses conflitos, vai acabar essas bobagens, né? E eu acho que a personagem mais importante, né, que é a Uhura da Michelle Nicholson, que é uma mulher negra, né, negra durante o movimento dos direitos civis americanos, né? Os Estados Unidos estavam assim na época, né? Há poucos anos atrás, estavam divididos. Você tinha aquela coisa, né? Era dividido mesmo. Olha, você tem bebedouro para branco, bebedouro para negro, né? Entrada diferente, a escola é diferente, era tudo separado, né? As leis de segregação racial, as leis de Jim Crow, são revogadas em 64. A série começa em 66. 2 anos depois, em que isso ainda está sendo discutido, em que ainda tem um monte de gente falando que absurdo que foi ter revogado essas leis, né, de segregação racial.
Em 65 você começa a ter as leis do direito de voto, né? Porque você tinha diversas barreiras ali para o voto negro. E só em 67 é que as leis anti-miscigenação, é que o casamento entre brancos e negros, né? Essas leis contra os casamentos interraciais são declaradas institucionais. E apenas um ano depois você tem o primeiro beijo interracial da história da televisão americana. Você imagina o que é isso naquela época, nos anos 60, que você ainda está dividido, a sociedade ainda está dividida, ainda tem a Ku Klux Klan, ainda tem linchamentos, né? Foi um ano depois da Suprema Corte ter decidido contra, né, essas leis que iam contra o casamento interracial, né? E aí, para mostrar como que essa representatividade importa e importou, né, a Whoopi Goldberg, e que foi fazer Star Trek depois, né, mesmo depois de ter sido uma estrela, ela foi fazer a Nova Geração, ela expressou diversas vezes, né, como que a Uhura foi assim, uma coisa incrível, que ela viu a Uhura, né, a personagem da Uhura na televisão, e ela falou: mãe, vem cá, né? Vem cá, tem uma negra que não é empregada, que não é subalterna, que não é escrava, né, na televisão, aparecendo. Olha, mãe, né, olha só. E ninguém mais, ninguém menos do que o Martin Luther King Jr. era fã da série. E a Nicole Nicholson tem esse relato de que depois da primeira temporada ela ia abandonar a série, porque ela falava: meu personagem não faz muita coisa e tal. E realmente a série clássica são os três, né? É o Spock, o McCoy e o Kirk, né? São os três que aparecem mais, os outros aparecem realmente menos, né? Mas ela falou: meu personagem não é muito importante, eu vou abandonar a série. E aí ela estava lá um dia e alguém falou: olha, tem um fã aqui querendo falar com você e tal. E aí ela falou: não, mas cadê o fã? Eu só estou vendo, né, o Martin Luther King aqui, né? Não está aqui, não sei o quê. Não, o fã era ele, né? E ele falou: olha, eu sou fã da série e você precisa continuar nessa série, né? Ela falou: eu estou pensando em sair. Ele falou: não saia, porque é muito importante, né? Porque o seu papel aí é como uma igual, né? Você está ali fazendo um papel de uma mulher negra que está no mesmo nível, né? Sendo respeitada pela capacidade dela técnica, né? Ela é uma cientista de comunicações. Tem um episódio em que ela está lá tentando mexer lá nas coisas da comunicação lá e tal, e o Spock fala para ela, e ela não está conseguindo, o Spock fala para ela: Uhura, não tem ninguém melhor para mexer nisso do que você, né? Se você não conseguir, ninguém vai conseguir e tal. Então é sempre, claro, tem uma hierarquia na nave, mas ela é sempre tratada como igual, tratada com respeito, né? E além da Uhura, né, tem outros personagens aí que aparecem na série, como o Richard D. Storm, que eu vou falar do episódio dele, né? E que ele é um homem negro e é tido como o gênio da computação, que é o cara que inventa o computador da Enterprise, que vai inventar. Então você imagina o que é isso nos anos 60, né? O que é isso que hoje, 50 anos depois, né? Se você faz isso, as pessoas: isso é woke, né? Isso é lacração, não sei o quê. Eles estão fazendo isso no meio de gente que está morrendo mesmo, que está sendo linchada nesse... Foi revolucionário isso. Revolucionário, sim, Roberto, né? Claro. E às vezes as pessoas falam assim, né? Mas era só, né, eles não martelavam na cabeça essa ideia, né, do racismo, eles só botavam lá os personagens. Hoje é muito martelado na cabeça, né? Então veja esse episódio, né, que é um episódio muito famoso, que é martelado na cabeça o racismo, né? Porque você tem uma raça alienígena e que eles encontram lá esses dois indivíduos lá dessa raça alienígena e os dois estão brigando lá, não sei o quê. E eles falam: não, mas peraí, por que vocês estão brigando? Vocês são iguais, né? Eles falam: não, como assim a gente é igual, né? Eu sou preto do lado direito e ele é preto do lado esquerdo, né? Assim, e o Spock e o Kirk ficam assim: como assim? Qual é a lógica? Qual é a lógica, né?
E eles têm uma dinâmica, não só isso, mas eles têm uma dinâmica de povo dominante e povo dominado ali, né? É a agressividade ali do cara que está sendo dominado. Eles têm todo um discurso ali de que você dá para ver que um é o branco ali e o outro né, a pessoa que está sofrendo preconceito ali, né? Então a mensagem dele é muito clara. Olha que coisa idiota, né? A gente está brigando por coisa idiota, que é a quantidade de melanina na nossa pele, a gente está... É como se fosse isso, né? Nós somos todos iguais. E depois você tem um capitão negro, né? Que é no Deep Space Nine, aí, um pouco depois, nos anos 90, né? Mas é o Benjamin Sisko. E você vai ter um episódio também que vai falar sobre o racismo nos Estados Unidos agora, sem fazer essa alusão aí de outros planetas, né? Mas os Estados Unidos na Terra, né? Esse episódio aqui muito bonito, né? Que ele meio que volta no tempo e tal, essas coisas assim, mas ele vai parar lá nos anos 50 lá dos Estados Unidos. Ele é um escritor de ficção científica, né, das Pulp Fiction, né, e ele quer fazer um personagem negro e as pessoas... E tem mulheres também, né, que escrevem, só que, claro, botam nomes de homens, né, porque a ficção científica é totalmente... Né, não, você precisa ser homem para escrever, né, existiu muitas mulheres assim, né, que escreveram sob pseudônimo, né. E ele quer fazer um personagem negro e o editor fala, você tá maluco, né? Como é que você vai fazer um personagem negro? Tal, e coisa do episódio é justamente esse, né? Você tem para falar da misoginia, você tem uma capitã mulher no Voyager, né? Nos anos 90, mas você quase teve uma mulher importante na série, que esse aqui é o piloto da série. A série ela pôde ter um piloto que não passou e pôde fazer uma outra série, teve essa chance. E o piloto da série, você tinha o Capitão Pike, que agora está tendo, né, o Strange New Worlds, né, com o Capitão Pike e tal, que depois eles botaram que era o capitão da Enterprise antes do Kirk, né, e tal. Eles meio que colocaram esse piloto no canon, né? Mas o piloto era com o Capitão Pike e a número 1, né, a número 1 do capitão, a mais abaixo dele na imediato, né? A imediata era justamente uma mulher e que era a mulher do Gene Roddenberry na época e que ela tinha as características do Spock. Isso que é engraçado. Ela seria a pessoa totalmente racional, totalmente fria, né? Então já é muito interessante ele botar um personagem feminino... Científica, exatamente. Muito iluminista isso. Sim, completamente, né? E aí o que acontece? Depois que ela sai, o Spock meio que faz o papel dela, porque também os editores lá falam, não, isso aí já é muito, né, vou colocar uma mulher, não vão aceitar, né, sempre assim, né, o público não vai aceitar, né, e tal. E para falar de capacitismo também, né, a gente está falando de diversidade, tem o George LaForge, que é cego de nascença, um dos meus personagens favoritos quando era criança, né, eu gostava desse visorzinho dele aí, né, e tal, ele também é meio nerd, né, eu gostava muito dele, né, e ele é cego de nascença. E essa cegueira dele nunca é tida como uma desvantagem, né? Pelo contrário, ela é sempre assim, algo mais, justamente isso. Ele, por causa do visor dele, ele consegue enxergar ondas, ele consegue enxergar outras coisas que as outras pessoas não conseguem, né? Então é essa ideia de que a diversidade, ela é sempre uma força, né? Ela sempre é algo que soma, é algo que dá novas perspectivas. Você tem na Nova Geração esse episódio que com um ator que é surdo e faz um papel de surdo, e ele foi consultor ali, ele ajudou no roteiro, então é um episódio muito interessante também, né? Claro, não tem muitas coisas porque não eram muitas discussões da época, né, de capacitismo, ainda nem tinha essa palavra, mas você vê que os temas estão aí, né? E aí tem uma coisa que é talvez uma analogia e tal, mas muitas pessoas autistas
né? Muitas pessoas neurodivergentes se identificam muito com os personagens, principalmente do Spock e do Data, né? Da outra série, né? É muito interessante, porque agora que eu estou dando aula de... Eu não sou autista, né? Mas agora que eu estou dando aula de ficção científica, tem muitos alunos que são autistas, né? Tem muita gente autista, mulheres autistas que gostam de ficção científica, que se, né, essa coisa de ter outras mentes, né? Outros tipos de mente, eles se identificam muito. E aí eu acho que o Spock e o Data têm essa coisa dessa dificuldade de compreender as emoções, né? Essa coisa de estar um pouco afastado da natureza humana, as interações serem sempre um pouco artificiais, né? Precisam ser construídas. Então acho que isso tem muito das pessoas neurodivergentes, muitas pessoas autistas, né? se identificam muito com esses personagens. E para falar de LGBTQIA+, que também é um tema que não estava na pauta da época ainda, né? Ainda era um tema assim, muito controverso, mas o Nova Geração tem um episódio muito interessante sobre isso, que é esse The Outcast, né? Em que tem essa raça alienígena que eles não têm gênero, né? Eles são todos sem gênero. E aí, para essa raça, você admitir um gênero masculino ou feminino é algo assim, é o contrário, né? Assim, é um absurdo, né? Você admitir que tem gênero, então você tem uma terapia lá, como se fosse uma terapia de conversão, né? Você tem uma terapia para você parar com essas histórias aí de gênero e tal, né? E aí tem essa personagem que o Riker, que é o imediato no Star Trek, que é um personagem que é o, vamos dizer assim, mulherengo, assim, né? Que é o personagem que se relaciona, mas igual o galã, igual o Kirk é na Nova Geração, né? Não. Ele desculpa, na original, né? Da clássica. Ele se apaixona por esse alienígena, né? E tal, e tem todo esse conflito aí por causa disso. Aliás, o ator do Riker, ele queria um pouco que a sexualidade dele fosse menos definida, que ele tivesse mais, como eu disse, na época, né, os produtores falaram, não, isso aí é demais, não sei o quê, né? Mas você tem, agora no Deep Space Nine, a Jadzia Dax, que é um personagem muito interessante, porque ela é uma alienígena, em que essa raça alienígena ela tem um hospedeiro e um simbionte. Então esse simbionte ele vai mudando de corpo, né? Ele se integra com o hospedeiro dele e faz uma pessoa ali, que essa pessoa é dupla. Então o Dex é o simbionte, a Jadzia é ela no corpo de mulher. Isso aí é muito interessante porque o Dex ele já teve diversas vidas, então, porque ele já teve em diversos outros corpos. Então, muitas vezes ele fala assim, não, quando eu era homem, né, assim, e o capitão, o Cisco, né, do Deep Space Nine, ele fala, meu amigo, né, meu velho amigo Dex, né, porque ele conheceu o Dex num corpo de homem, né, então é uma clara alusão, assim, né. É uma metáfora muito complexa, né, essa, né. De falar de um tema usando, sei lá, uma outra situação. Assim, agora eu estou falando assim de alegorias, né? Assim, não é uma personagem trans totalmente, né? Olha, é trans. É um distanciamento da metáfora, né? Isso, exatamente. Que é genial. Né? Fala sobre essa experiência, né? E as pessoas que são trans se identificam com ela ou com a outra personagem, a Enzi Dex, que recebe o hospedeiro sem ter sido preparada para isso, então ela tem uma confusão ali entre o hospedeiro e tal, então muitas pessoas estão fazendo transição e tal, já relataram, né, esse é o personagem que eu me inspiro, né, que fala da minha experiência, né. E teve depois eu fui pesquisar se era o primeiro beijo gay mesmo dos Estados Unidos, mas parece que tem outros e tal, mas de qualquer forma é um dos primeiros beijos gays da televisão, né? Que é justamente da Jadzia Dax
com a companheira dela quando ela estava no corpo de homem, né? Então ela recebe essa companheira que é essa confusão aí, né? E aí você tem esse beijo aí gay em 1990, né? Que ainda é uma novidade, né? Até outro dia tinha o negócio do beijo gay na novela da Globo, né? Se ia ter, se não ia ter, né? O próprio Eugênio Roddenberry, numa entrevista, ele foi questionado sobre isso. Por que numa série com tanta diversidade não tem personagens LGBTs? Ele falou, isso é verdade, eu concordo com você. Em algum momento isso tem que aparecer. Mas ele não viveu o suficiente, talvez, para desenvolver melhor né, a temática. Sim, nas séries mais novas isso aparece... Na série mais nova, sim, mas... Bem mais, mas isso eu estou falando assim que ele tem uma história. Na época da nova geração, mas ele tinha essa prerrogativa de que eu quero falar sobre isso. Isso faz parte da humanidade. Né? Sim, mas e é isso, é complexo, porque é uma série, né? E ele não tem a palavra final ali, né? Tem todos os produtores, tem toda a televisão. Se me permitir a questão, claro, sem fazer juízos de valor, eu acho que o problema todo gira na questão do extremismo conservadorista associado às religiões, às doutrinas religiosas. Entende? Isso que causa, que seja esse um dos pilares dessa controvérsia, da aceitação de como a pessoa é. Também, né? Claro, sem fazer juízo do valor de fé, religião das pessoas. Não. Mas é que a religião às vezes atrapalha. Os dogmas atrapalham a evolução. E passando dessa mensagem da diversidade para uma outra mensagem que eu acho muito interessante, que também aparece no Star Trek, é a nossa relação com a tecnologia, né? Que eu acho que é o que está chegando agora aí, né? Essa tecnologia que pensa por a gente, né? Esses GPTs da vida, né? Então, a mensagem do Star Trek é que a tecnologia deve servir à humanidade, não o oposto, né? É claro que é uma série no futuro, que é uma série que tem naves espaciais, que tem teleporte, né? Que tem phasers, que tem um monte de inovações tecnológicas. Mas tem muitos episódios, né? Esse aqui é o primeiro, os episódios que o Kirk briga com o computador, né? Sempre tem vários episódios que o Kirk briga com um supercomputador e ele briga assim na lógica, né? Ele consegue que o computador dê um bug na lógica dele, né? Mas esse aqui é um dos primeiros. E é justamente uma sociedade que está sendo dominada por um computador. Então você tem esses temas assim, muito, muito grandes e que eu acho que são muito pertinentes para a gente, né? Que a gente está vivendo isso, né? A gente está delegando as nossas funções cognitivas para a máquina, né? E isso é uma muleta, né? E a gente acaba perdendo, né? Porque e é o que esses caras querem, né? Eles falam assim, não, o ChatGPT vai poder tomar todas as decisões por você, né? Vai poder ser coisa e tal. Claro, né? É uma coisa privada deles, eles são donos daquilo, né? Então você está deixando algo que tem alguém que fez tomar decisões por você, né? E o Star Trek muito ele nos alerta a isso, né? Nos alerta a gente manter o pensamento crítico, né? A gente tem que ser a humanidade, essa é a visão humanista, né? Ela não é uma visão tecnocrática, de que a tecnologia está no centro e de que a tecnologia, né, ela quase que evolui sem o humano, né? A gente não faz nada e a tecnologia evolui. Não, o humano deve estar no centro, né? Porque se a inteligência artificial passasse a ganhar consciência, meu amigo, estaríamos perdidos. A discussão é essa, né? Na série original, inclusive, né, esse episódio que tem o cientista negro, né? Ele faz um computador que faz o trabalho do Kirk, né? O computador vai pilotar a nave Enterprise. Então, quando eu revi esse episódio, eu falei, pô, é a discussão que a gente está tendo. Foram visionários essas discussões. O Kirk está assim, pô, o que eu vou fazer agora? Esse computador... Star Trek é absurdamente visionário.
o computador substitui meu trabalho, o que eu vou fazer, não sei o que e tal. Os medos daquela época são realidade hoje. Isso. Entre muitas outras coisas que Star Trek previu. Então eu acho essa mensagem muito importante, assim, a gente não pode abdicar da nosso pensamento crítico, da nossa política, né? Aqui é um computador, o computador decide o que as coisas vão fazer. Não, a gente que tem que decidir, né? O computador ele é parcial também, porque ele vem com dados parciais, a gente está vendo isso hoje, né? Porque, não, o computador ele é imparcial, né? Porque ele é uma máquina. Não, ele está sendo feito, programado por um humano, pegando dados do humano, né? Volta e meia a gente vê a inteligência artificial aí falando coisas nazistas, falando coisas racistas, né? Porque, claro, foi programada com os dados. Então a gente não pode abrir mão da política, né? Que é isso, que é a gente decidir as coisas em conjunto, né? Uma outra mensagem aí importante pra gente hoje, que a eugenia não é legal, né? Isso aí, hoje também a gente tem muito papo do que se fala do transhumanismo, né? E que é um tema complexo e tal, mas muitas vezes cai para essa eugenia, né? Assim, essa ideia, não, a gente vai melhorar a humanidade, a gente vai... Mas quem vai melhorar? Para quê? Qual direção que a gente vai seguir? Né? E aí tem o personagem, né, que todo mundo gosta, né, do Khan, que é justamente essa ideia da eugenia. O Khan, ele é das guerras eugênicas, né, que é do canon do Star Trek, que foi justamente esses seres humanos que foram feitos para ser super-humanos e acabaram escravizando o resto da humanidade, né? Então é proibido a eugenia no universo do Star Trek, porque é uma questão que é isso, você vai melhorar o ser humano para quê? Né? Para ele ficar o quê? Mais obediente, para ele ficar mais produtivo, para ele ter mais senso crítico. Como que você vai melhorar isso, o senso crítico das pessoas? Isso é com a educação, isso não é com gene, né? Você tem uma visão quase que se fosse uma máquina, né? Não, a gente vai... Não, mas vai melhorar. Por que vocês estão contra melhorar? Porque o que é melhorar, né? Ou você tem uma visão da diversidade, em que todo mundo vale igual e que cada um tem um ponto de vista, ou você tem uma visão da eugenia, em que você tem uma classificação de seres humanos. O que é o ser humano melhor? O melhor é o branco? O melhor é a cor da pele? É as capacidades físicas? É ser mais forte? Por que a gente vai ser mais forte? Uma discussão nietzschiana, de Nietzsche, né, de super-homem, né, que foi tão apropriado por regimes autocráticos também. Né? Sim, mas o super-homem nietzschiano não tinha nada a ver assim, com a eugenia. Né? O super-homem era o cara que pensa por si mesmo, vamos dizer assim, e que sente as coisas, né? Tinha toda uma outra coisa, assim, né? É o cara que não vai seguir o gado, né? É o cara que tem o senso crítico dele, que faz a moral dele, né? Que faz as próprias regras. Então, assim, né? Então você vai aprimorar para ser mais inteligente. O que é inteligência, né? Inteligência é algo muito complexo, não tem um gene ali da inteligência, um botãozinho da inteligência. Então esse papo, ele acaba indo pro lado de raças, pro lado de que, né, quem é branco é melhor, ou quem é isso é melhor, ou quem é aquilo é melhor, né? O ambiente vai ser o que vai fornecer o gênero, né? A gente tem pesquisas lá que a gente está ficando mais burro porque está usando o ChatGPT, né? Não tem nada a ver com genes, né? É porque a gente está só usando o ChatGPT para tudo, né? Virou uma muleta, né? Ou sei lá. Então, o Star Trek, ele vai mostrar que o aprimoramento da humanidade não é isso daqui, né? O aprimoramento da humanidade é justamente o aprimoramento político. É justamente a gente deixar de ser racista, a gente deixar de ser misógino, a gente deixar de ter preconceito. Isso é o aprimoramento, né? E não ser mais forte, ser mais isso, ser mais aquilo, ser mais... Né? Então, essas são mensagens que eu queria trazer aqui para chegar na utopia de Star Trek.
né? Que o tema da palestra é o Star Trek, uma utopia. E aí eu botei essa citação, né? Cada época sonha com o que virá a seguir, criando a primeira em sonhos. A gente está o Star Trek é muito importante para a gente, porque a gente está numa época muito pessimista, né? A gente só consegue pensar no apocalipse, né? A gente só tem futuros apocalípticos aí. Zumbis, meteoros, Mad Max, inteligência artificial. Só o que difere é como que a gente vai chegar no apocalipse, né? Mas a gente só não consegue mais ver um futuro interessante, né, para a humanidade, igual foi o da Star Trek, né? E aí algumas coisas que o Star Trek propõe, que é um governo humano unificado, né? Você já não tem mais diferenças, né? Imagine all the people, né? Imagine todo mundo sem fronteiras, né? Não tem, você tem a Federação dos Planetas, que é inspirada na ONU, né? E que você tem esse diálogo ali. Tem a primeira diretriz, que é de não interferência nos outros povos, que é claro, eles quebram toda hora, porque é uma série precisa do conflito, né? Então assim, mas tem a primeira diretriz, não, mas a gente tem que interferir, né? Claro que é o conflito da série, mas é uma diretriz ali, eles não são colonialistas, eles não são imperialistas, eles não estão ali para dominar, eles não estão ali para buscar recursos, né? Só no universo espelho, né? No universo espelho, sim, eles são do mal, né? Que eles são imperialistas, né? Mas aqui no nosso universo não, justamente porque eles têm uma economia pós-escassez. Olha que maravilha, né? O que é economia pós-escassez? É quando você tem tudo, né? Os recursos são abundantes, não são escassos. Por que não uma economia pós-capitalista, né? Porque o capitalismo é baseado na escassez, né? A gente não se dá conta nisso, mas o capitalismo é baseado na escassez, né? Não é, as coisas que têm valor no capitalismo, elas precisam ser escassas, né? O ar é uma coisa que é o que mais tem valor para a gente. Se você ficar 10 minutos sem ar, você morre. Mas não tem valor para o capitalismo, porque está em todos os lugares, né? Não é escasso, né? A não ser naquele SOS Tem um Louco Solto no Espaço, né? Aquela paródia do... o cara vende a latinha de ar, né? A nave vira uma empregada, suga o ar todo da Terra, porque o cara vai vender latinha. Você vai... Não pode dar essa ideia para os milionários, né? Porque senão eles gostam garrafa. Garrafa de ar. Mas o ar, né? Se você tem água potável em todas as torneiras, como é que você vai vender água na garrafa, né? Você precisa da escassez, né? Você precisa produzir a escassez, que é isso que dá valor, né? Por que tem iPhone 10, 11, 15, 18? Porque se todo mundo tiver um iPhone, tiver um telefone bom, durável, o que a Apple vai vender mais, né? Então a Apple precisa, olha, não, tem um novo aqui, esse novo só as pessoas vão ter, aqui só alguns vão ter. Então ele fabrica a escassez de novo. Então uma economia pós-escassez é isso. E é muito representada pelo sintetizador de alimentos, né? Você tem uma tecnologia ali que faz qualquer coisa que você pedir, né? É como se fosse uma super impressora 3D no universo. Então, acabou a pobreza, né? Além de acabar o racismo, acabou a pobreza, você não precisa trabalhar mais, né? E esse tema ele é pouco trabalhado porque é difícil trabalhar esse tema, né? Mas nesse episódio aqui tem uma coisa muito interessante, porque tem essas 3 pessoas, elas foram congeladas e elas estavam no século XX, né? Elas foram congeladas e acordaram lá no século 25, lá no Star Trek, né? E aí uma é uma dona de casa, a outra é um artista e tal, e o outro é um cara lá do investidor, né? Trader, não sei o que e tal. Um capitalista. E o cara acorda e fala, que ano nós estamos? Então meus rendimentos, né, vão estar, eu vou ter muito dinheiro, porque eu botei meus rendimentos e fui congelado, não sei o que e tal. E o Picard fala para ele, olha, desculpa te falar, mas não existe mais dinheiro agora, né? E ele fica, como assim? Não existe mais dinheiro? Olha, por que você quer dinheiro, né? Você pode ir ali no sintetizador de alimentos, você pode ter o que você quiser, né? Você não precisa, você tem... Não, mas eu quero... E aí mostra o que ele quer, né? Ele fala assim,
eu tenho muito dinheiro, eu quero comprar essa nave, né? Eu quero comprar vocês, eu quero mandar em vocês, né? O dinheiro é apenas um poder, né? Que ele quer ter o poder de mandar nos outros, né? E aí, a nossa Legan, né? Por que é tão difícil a gente ver uma sociedade como a do Star Trek, que é pós-escassez, né? E aí ela vai falar o discurso dela, né? Livros, vocês sabem, não são apenas mercadorias. A motivação pelo lucro está frequentemente em conflito com os objetivos da arte. Vivemos no capitalismo, seu poder parece ser inevitável, assim como era o poder divino dos reis, né? Os seres humanos podem resistir a qualquer poder humano e mudá-lo. A resistência à mudança muitas vezes começa na arte e muitas vezes mais na nossa arte, a arte das palavras. E aí, você tem outras ideias, né? De sociedades pós-escassez, que é, por exemplo, com automação, né? com a inteligência artificial avançada. Não é o que vai acontecer com a gente, né? É a promessa, assim, né? Ah, olha, a IA você não vai precisar trabalhar. Não. Você vai ser mais explorado por causa da IA, né? Porque você está vivendo num sistema de exploração capitalista, né? Então, a IA vai automatizar pequenas tarefas que você vai poder fazer mais rápido e o seu chefe vai querer que você faça essas tarefas mais rápido, né? É isso que está acontecendo, né? O Keynes, né? O economista John Maynard Keynes falou: a gente no futuro vai trabalhar 3 horas por dia, né? Porque a gente vai ser muito mais... Não, você vai ser explorado muito mais, porque é isso, né? Quanto mais tecnologia você tem, mais você pode ser explorado. Então, se o seu patrão vai te pagar R$1.000 para produzir X, e aí com a inteligência artificial ele sabe que vai poder te pagar R$1.000 para você produzir 2x, ele vai fazer isso, né? Ele não vai aumentar o seu salário ou diminuir suas horas, ele vai te cobrar mais, né? É isso que está acontecendo. Mas você pode ter também outras formas, né? de pós-escassez, com energia limpa, energia abundante, né? Reciclagem avançada. Desculpe, se permite. Aí, para essa sociedade hipotética, né, no universo de Star Trek, aí tem a ver com a questão de eliminar, acho que é muito difícil, né? Mas a ganância do ser humano tem que ser apaziguada, pelo menos nessa época hipotética, entendeu? É a ganância, né? De ter mais e mais ambições, né? É o nível de consciência da humanidade. Quem sabe daqui a 300 anos, falando em era de aquário, então, né, 400 anos, que a humanidade já esteja mais racional, né? Mais consciente, entendeu? Porque aí eu acho que vai para outro lugar, né? Que não é para você ter mais do que o outro, é para você mandar mais do que o outro. Você tem, por exemplo, a frota estelar é uma coisa de hierarquia, de ter mérito, né? Você precisa ter ganância para, por exemplo, se tornar um piloto, né? Eu quero ser um piloto de... É uma outra coisa, né? Mas não é assim para você... vou ter várias naves, né? Eu vou comprar um monte de nave, deixar aqui na garagem e o outro não vai ter nenhuma, né? E é uma série tão inteligente que você tem a representação da ganância em outras espécies, como os ferengues, por exemplo. Né? Então, você tem representação de falhas humanas em outros alienígenas. Então está tudo muito presente ali. Sim. Que não são alienígenas, ele está falando da condição humana. Só que com uma metáfora que é representada numa outra espécie. Né? Isso é muito inteligente. Justamente. Mas aqui o pós-escassez, né? Você pode, a produção da impressora 3D é um pouco, né, o sintetizador de alimentos, e você tem esse fim do trabalho obrigatório, né? Você trabalha se você quiser ali, para você se autoaperfeiçoar, para você melhorar, para você, né? Tem alguns modelos que a gente tem pensado, né, na renda básica universal. Tem esse projeto que eu vi pesquisando sobre isso, né? Projeto Vênus, economia baseada em recurso. Eu não sei muito mais sobre isso, só pesquisei e caí nesse, né? A economia open source, né? Foi um pouco isso, né? De você, no começo da internet, você tinha tudo compartilhado, né? Porque para você compartilhar um arquivo não tem nada, né? Você não perde nada, né? O arquivo é compartilhado, então você teve esse espírito assim
É como uma família universal. Seria isso, né? E aqui, para terminar, eu queria só colocar 2 livros aqui, né, que a gente está aqui num sebo, que eu acho interessante sobre esse assunto da pós-escassez, saindo um pouco do Star Trek, mas é o Despossuídos, da Allegan, né, que mostra uma sociedade anarquista, né, e para mim é o livro de filosofia política melhor que mostra o anarquismo, né? O livro de anarquismo de filosofia política para mim é esse, porque mostra uma sociedade anarquista sem ser assim utópica e tal, mostra a natureza humana, vai continuar os conflitos, não sei o que, mas todo mundo vai ter, né, todas as coisas, não vai ter mais pobreza, não vai ter mais quem mande no outro, né, não tem mais exército, não tem mais hierarquias, é uma sociedade anarquista, né? Interessante que nesse livro ele bota 2 planetas, um que é quase diferente, que é o capitalista, e o outro, e os 2 planetas são muito próximos. Isso, ela eu acho que o legal é que ele, para conseguir identificar uma coisa, ele intensifica o outro. Isso, porque a revolução anarquista eles dão a lua do planeta, né? A sociedade vai viver na lua. Olha, vocês querem ser anarquistas, tudo bem. Vai pra lá, fica lá na lua. E a série da cultura do Ian Banks, que eu acho que quem gosta de Star Trek com certeza vai gostar dessa série. Ela está começando a chegar aqui no Brasil, ela já tem 10 livros, já é antiga lá nos Estados Unidos, né? São 10 livros. E aí, curiosamente, é algo que os bilionários adoram. E o Ian Banks falou: vocês não entenderam nada, assim, né? Faltou a leitura crítica ali, né? Porque é uma sociedade pós-escassez, em que ninguém precisa trabalhar, em que as pessoas podem, né, fazer o que quiser e tal. E aí, claro, as aventuras sempre são nas fronteiras, né, desse universo, porque o universo sem conflitos também é chato para contar história, né? A única coisa ruim de você ter um universo que não tem conflito é que não tem história. Então, sempre tem nas fronteiras, mas eu recomendo aí, quem gosta de Star Trek, com certeza vai gostar. O jogador de jogos, acho que é só o jogador, né, que foi traduzido no Brasil, é muito bom, foi o primeiro a ser traduzido, e eu acho que tem 2 ou 3 que já foram traduzidos, e era isso que eu tinha para trazer aqui. Espero que tenham gostado, se inspirado a assistir mais Star Trek. Com certeza, porque eu acho que... Abre para pergunta. Só um informe, né? A gente vai abrir para pergunta. Acho que a gente está gravando, então quem perguntar pode até falar com uma voz mais alta para facilitar o trabalho aqui do dispositivo, né? E só a gente colocou alguns QR Codes aqui espalhados, tá? Um deles é a lista de presença virtual, que facilita o nosso reconhecimento ótico ali na hora de ler o e-mail de vocês. E vocês também podem permissionar, se vocês querem ou não receber uma mensagem nossa, tá? A lista que a gente passou é mais para a gente ter aqui uma contagem, mas aqui é uma ferramenta da gente ampliar a nossa comunicação com o público fã de jornada. Também tem um QR Code que é de um grupo de WhatsApp, tá? Quem gosta desse tipo de coisa pode embarcar lá. É um grupo que a gente trabalha sempre muito respeitoso, troca muitas ideias, tá? E o professor também colocou aqui um QR Code de um clube do livro de ficção científica. Então a gente está dando notícia aqui dessa história também, tá bom? Roberto, aí você controla aí e o César as inscrições, né? E a gente tem um limite, não é isso, César, para o debate. Aí, a princípio a gente ia até meio dia e meio, né? Para a gente encerrar o nosso evento. E sempre muito grato por todo mundo que veio aqui comparecer. Em primeiro lugar, muito obrigado a todo mundo, ao professor, por trazer essa visão que para a gente é muito importante. Nesse momento em que, como eu falei, a gente está às portas dos 60 anos de uma série de ficção científica.
Então a gente fica se perguntando como é que uma série de ficção científica dura tanto. Porque ela mudou, porque ela se transformou, mas porque ela sempre trouxe discussões mega importantes a respeito de nós mesmos, da condição humana. Porque a nave, ela viaja na velocidade da luz para outros mundos, outros planetas, mas a gente está falando de nós. E é hoje muito difícil, com tudo que a gente está vendo, imaginar um futuro otimista. Não vai ter. Mas, gente, imagina 100 anos atrás, 200 anos atrás, você falasse para as pessoas que nós voaríamos em artefatos de metal, achariam que a gente é louco ou tocariam fogo na gente numa fogueira simbólica. Então, assim, Star Trek é da máxima importância, né? Aí, assim, eu queria saber de você, no teu curso de ficção científica, quais são as séries ou as produções assim que são mais marcantes, além de Star Trek? O que as pessoas falam mais, questionam mais, enfim? Como é que é a resposta para o teu curso de ficção científica? Posso fazer uma chamada aqui para o curso, então? Pô, fica à vontade. E aí Isso eu já aproveita. falo um pouco. O curso é pela PUC, né? Aqui tem as capas das aulas, são 10 aulas de 2 horas. Então eu começo lá nos antecedentes, nas origens, na primeira aula. Depois eu vou falar das pulps. As 5 primeiras aulas são temporais, assim, né? Eu vou passando pela história da ficção científica, as pulps. Depois a Era de Ouro, Ciência e Razão. Depois a New Wave, que são novos temas ali que vão entrar, né? E o Star Trek está um pouco inserido assim, nesses novos temas que vão entrar no coisa. Depois a quinta aula é de Cyberpunk. Depois de Cyberpunk acaba porque a gente está meio vivendo no Cyberpunk, né? Assim, a gente chegou na gente. Aí as outras 5 são temáticas. Então fala distopias, aliens, inteligência artificial, realidade virtual, e a última sobre pós-humanismo e transhumanismo. É nessa última que eu falo mais. Eu falo de vários episódios de Star Trek, né, durante a aula, e é muito engraçado porque sempre tem fãs de Star Trek na aula, às vezes até que sabem mais do que eu. Vai ter mais assim, agora. Né? E aí tinha uma senhora que era muito engraçada, uma senhorinha assim, já avó, e toda aula, professor, mas tem esse episódio de Star Trek? Eu digo, era muito legal. E aí eu falo mais do Star Trek no último, que é para acabar positivo, justamente isso. Né? A gente, depois de tanta distopia, tanto apocalipse, tanto cyberpunk, a gente acaba um pouquinho, né, o futuro assim, um pouco mais animado. Bom, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta agora, um ponto, é o momento. Bom, Essa era a pergunta. O teu curso. Achei interessante alguém fazer um curso de ficção científica. Exatamente. Agora E você já falou, numa instituição como a PUC. Né? É importante que essa discussão esteja sendo levada para dentro da academia, que é uma coisa que a gente do Carioca Treca está tentando fazer também. Que não é só o lúdico, Star Trek tem muita profundidade. Então, ter você aqui falando para a gente é um pontapé inicial para uma discussão que é revolucionária nesse momento também. É preciso falar de otimismo, né? É preciso falar de coisas que vão acontecer no futuro e que vão ser coisas boas. Né? Apesar de tudo que a gente está vendo aqui, de toda essa imagem de colonialismo e tudo, mas a gente tem que pensar adiante, então é mega importante, né? Parabéns para a PUC, né? Eu queria colocar aqui uma questão interessante aí, Nela, se você permitir, e a gente passa para você. Que eu acho que assim, eu estou me sentindo aqui no Brasil meio assim, no contexto desse utópico, né? Quando você trouxe esse assunto da pós-escassez, e aí, muito interessante esse termo, né? Muito interessante. E hoje, por exemplo, a gente está ali com a situação do Pix, né? O Pix é exatamente um elemento da pós-escassez, né? Quer dizer, o governo proveu um serviço que era cobrado pelas bandeiras, aquela coisa toda, né? E a gente está agora sob um ataque, né, comercial, uma lida ali, né? Espero que eles não consigam acabar com o Pix, que é o que a gente conquistou. E eu me lembrei também quando nós quebramos algumas patentes de medicamentos, ainda é uma prática,
E isso também é uma política de pós-escassez, né? De botar open source, é algo que vai trazer benefício para todo mundo. Né? Eu espero que a gente continue progredindo enquanto sociedade. Né? Acho que o Brasil está um pouco avant-garde, né? Em certas questões da gente ir quebrando esses contextos que eram mercantilizados, né? E na verdade não precisam ser, realmente. Né? Naelton. É interessante que você falou disso, eu lembrei imediatamente de Duna, né? Duna, o planeta que só presta porque você consegue navegar para toda especiaria. Então, acho que é assim. Mas eu queria perguntar sua opinião sobre a questão, eu li há pouco tempo, né? Um artigo que a pessoa dizia que a ficção científica acabou, no sentido de que a temática acabou e que o que está chamando a atenção das pessoas é a fantasia. E que a fantasia continua disparando, continua fazendo, mas que a ficção científica, de certa maneira, na opinião do articulista, é claro, que não significa nada, ou tudo, não sei, como diria o Caetano, mas acho que muitas pessoas chegam no curso, talvez, eu não sei como é que é o perfil do seu curso, mas chegam perto da ficção científica misturando as ideias, né? Apesar que tem algumas coisas que são bem fronteira mesmo, tipo Star Wars, que é muito fronteira com a fantasia, e o próprio Doctor Who, que é muito mais antigo que Star Trek, e que dificilmente você consegue distinguir. Se não fosse a tal da parafusadeira eletrônica dele, era uma varinha de condão, né? Era Harry Potter. Então, essa coisa da fantasia, da ficção científica, assim. São os, vamos dizer assim, você tem um guarda-chuva, né, que é a ficção especulativa, né, que é você falar de coisas que não existem, né, e inclusive algumas autoras, por exemplo, o Conto da Aia, né, ela fala, não, é ficção especulativa, né, que ela não quer entrar na ficção científica, assim, não sei porquê, né, talvez ela ache que é muito uma coisa assim, científica, não tem ciência e tal, mas ela fala, não, é ficção especulativa. Tem também, por exemplo, histórias alternativas, né, também e tal, mas eu não considero que a ficção científica tá indo, né, tá diminuindo, assim. Por um lado, sempre foi um pouco nicho, né? A ficção científica sempre foi um pouco nicho. Eu vi uma matéria nesse sentido que era assim, os livros de ficção científica agora não estão mais vendendo e tal. Mas aí o que ele comparava antes eram duas ondas, assim, que foi o Michael Crichton, que né, do Jurassic Park, e que foi uma onda assim, do Michael Crichton, assim, que é uma ficção bem... não é uma ficção científica no futuro, né? Ele sempre bota a ficção próxima, né? Assim, um elemento e tal, e é mais thriller, né? Ele faz muito thriller, assim, como foi a onda do Código da Vinci, né? Aí teve a onda do Michael Crichton e o Stephen King, ele coloca o Stephen King como ficção científica. Então, assim, a ficção científica mesmo, eu acho que sempre foi nicho. Mas, hoje em dia, se você pegar o cinema, a ficção científica, só tem ficção científica, praticamente, né? Agora você teve lá o Quarteto Fantástico, né, com coisa cósmica, né, é de super-herói, mas também é de ficção científica, elementos cósmicos e tal. E se você pega lá o Netflix, o que tem de coisa, né, o Problema dos Três Corpos, eu não sei o que, tem diversas séries de... então, assim, talvez na literatura continue nicho, assim, né, você tem... Mas no cinema, depois que você veio com efeitos especiais, você tem muita coisa de ficção científica, assim, né? As próprias séries do Star Trek, né? Que você tem novas, Star Wars, né? Era isso que eu ia perguntar, uma coisa parecida. Se a ficção científica tem muito, ou já está começando a ter espaço no Brasil em geral, né? Isso é uma outra... É um tipo de literatura que, assim, acho que, não sei, pelo que vejo, tá? A minha sincera opinião, assim, poucas pessoas entendem, compreendem. É um nicho, como você falou, nicho, um grupo restrito. Mas tem a questão que no Brasil metade da população não lê um livro por ano. Então, assim, ler já é uma coisa de nicho. E a ficção científica você também... também... Teve uma série de ficção científica brasileira que... 3%? 3%. Isso, da Netflix. Porque você precisa também um pouco da ciência, né? Sim. Tem essa parte da científica. Então, você precisa
de você ter um público que sabe ler e ter um público familiarizado com ciência também, né? E que goste de ciência. Né? Assim, a ficção científica ela está muito ligada à ciência, ao conhecimento científico, né? Tem a história do... esqueci agora qual foi um dos editores de revista Pulp, e que numa das revistas dele tinha um conto sobre a bomba atômica, né? E isso, eles estavam lá ainda fazendo a bomba atômica, não sei o que e tal, e aí a CIA, o FBI, enfim, foi lá, né, bater na... Como que esse cara sabe, não sei o que? Ele falou, não, ele foi especulativo, mas eu sei onde vocês estão fazendo esse projeto aí, é lá no México, não sei o que, aí o cara do FBI, como você sabe? Não, porque um monte de assinatura da nossa revista foi pra lá, assim, então assim, uma cidade no meio do México, no meio do Novo México, lá um monte de assinatura foi pra lá, e falou, eu sei que tem muito cientista lá, eu sei que tem muito pesquisador lá, né? Então tem essa coisa, né? A gente precisa também da educação científica, né? Nos outros dias os milicos proibiram os cientistas de pegar a revista. Mas tem aquela frase, acho que é do Clark, que ciência muito avançada é indistinguível de mágica. Então chega, para muitos leitores, ficção científica ou fantasia chega a ser uma coisa meio... Porque assim, está usando termos que para quem conhece a ciência fazem sentido, mas para quem não conhece é um abracadabra ali que... Então, para mim essa diferença aí é mais para botar o livro na estante do que realmente a literatura. A gente tem aquele filme Hair, com o Joaquim Fênix, que ele se apaixona pelo sistema operacional, a voz da... Gente, isso já está existindo. Então, a ficção científica ela tem ficado obsoleta muito rápido, porque os avanços estão muito rápidos também. E é uma via de mão dupla, assim, né, também. Muitas vezes as pessoas se inspiram na ficção científica também, né? O Star Trek tem o telefone StarTAC, né, que é do comunicador do Kirk. Né? A Star Trek, ela previu, assim, uma série de coisas. E algo que eu acho muito importante sobre a discussão de inteligência artificial é que a gente teve um personagem que é excepcional no Star Trek, que foi o Data. O Data era uma entidade cibernética que queria ser humano. Ele queria se tornar humano. Inclusive eu li que foi um personagem criado pelo Roddenberry em homenagem ao Asimov. Que tem o filme do Asimov, que é o Homem Bicentenário, que é uma entidade cibernética, um robô que se torna humano. E chega num dado momento, tudo que as pessoas querem, algumas pelo menos, quero viver para sempre, não, eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu não quero mais viver. E aí ele morre, a sociedade está tão avançada que ele morre. Então até nisso Star Trek foi muito avante. Em Picard, o próprio Picard, ele se torna um golem, ele se torna uma entidade cibernética também, que mexe muito com a discussão de plenitude da morte, né? O ser humano está sempre pensando sobre isso, em maneiras como afastar, né, a proximidade da morte. E eu acho que a robótica cibernética está muito ligada a isso, né? Ao desejo de permanência do ser humano. Acho que até entrando num terreno mais filosófico também, né? De querer viver muito, viver para sempre, uma coisa que um robô ou um androide permitiria, né? Então acho que a ficção científica ela tem um arsenal inesgotável, né? Literatura de ficção científica tem muito autor contemporâneo, né? Tem o William Gibson, tem o Ted Chiang, que teve o filme, até aquele filme da comunicação, né? A Chegada. Enfim, tem uma série de autores. Até um filme que tem uma pegada de ciência incrível, né? Interestelar, né? Que une um monte de conceitos ali de ciência. Tem muita coisa em desenvolvimento. Né? Tem uma série recente agora, O Robô Assassino, que é muito engraçado, mas é muito reflexiva. A série de livros eu li já que tem gente publicados. achando que a série ainda é melhor do que o livro, porque é muito engraçado, porque é um robô que ele está ali, ele acha os humanos um tédio, né? Depois ele é totalmente reprogramado, aí os humanos que são um grupo de hippies espaciais, pronto, você agora está livre. Aí ele, pra quê?
Pra que eu quero estar livre? Nossa, isso é bem profundo, Ele né? hackeia a própria... Ele se auto-hackeia Ele se e auto-hackeia. fica fora do sistema e ele fica, Exato. Pra fica ficar livre do baixando ser, série, ficar né? livre do ser humano. Ele fica assistindo série de televisão quando não tem o que fazer. Esse Motherboard. E só lembrando que a gente tem uma editora no Brasil que é a Aleph, que é uma editora especializada em ficção científica que edita muitos brasileiros, inclusive. Tem muitos títulos de artistas brasileiros que estão começando e tal. Voltando ao tema de pós-escassez, a gente já tem alguns séries, alguns filmes falando justamente sobre esse tema de uma forma mais profunda, né? E aí a gente vê alguns episódios, por exemplo, de Black Mirror, você tem a pós-escassez implantada e que não dá certo. O que você tem a falar sobre isso? Qual é o episódio da... Tem uma série de episódios que ela consegue... todo mundo tem tudo e ela quer viver uma vida paralela, então ela expõe um dispositivo neurológico e a pessoa viaja por uma realidade alternativa, entendeu? Assim, Coisas desse tipo, ou seja, o ser humano, ele quando tem, ao chegar nessa ficar sem pós-escassez, né, ele pode demandar, nossa mente é meio complexa, né, a gente pode demandar para outros caminhos que não... Não, assim, eu acho que com certeza os conflitos não acabam, assim, né, a gente tem essa ideia um pouco... Que é quase meio cristã, assim, de paraíso, né? Que a gente vai chegar num paraíso. Os gregos não tinham essa ideia de paraíso, né? Porque, assim, no paraíso a gente vai ficar, não vai precisar fazer nada, os anjinhos vão tocar harpa, né? Assim, mas você vai fazer o quê no paraíso, assim? Para os gregos ia ser horrível, porque os gregos gostam do conflito, gostam de estar sempre se testando, de debate, de estar sempre competindo e tal. Então, assim, não é que vai acabar as coisas, assim, né? Mas talvez a gente possa passar esse problema para trás. Vai ter outros problemas, né? Vai ter outros conflitos, vai ter outras coisas. Um raciocínio leva o outro, né? Pegando do Marcelo, por exemplo, estabelecendo um fato, a palavra foge, um fato concreto, né? No caso, a exemplificação, melhor dizendo, os países escandinavos, onde o índice de desenvolvimento humano é extraordinário, né? É um capitalismo de Estado, né? Na Suécia, Noruega, Finlândia, né? O padrão de vida é elevado, a educação, a saúde pública, tudo organizado, elevado a sério, prioridade, mas tem muita gente lá que sofre de depressão. Sim. Tem isso. Essa pessoa sofre com tanto progresso, com tanta E a gente se prosperidade. pergunta, nossa, mas eles são perfeitos, tem Não tem motivo. depressão por quê? Não, mas depressão por milhares de outros motivos, né? Enquanto o trabalhador brasileiro aqui sofre pra caramba. Fala. A gente tem alguns episódios em Star Trek que essa sociedade é confrontada às vezes, né? A gente tem alguns episódios em que tem subordinações, algumas coisas do 5 minutos, tipo, gente. entendeu? Então, assim, eu acho que é um tema que a gente tem que estar sempre falando, sempre estar colocando em pauta, porque é um tema importante para que a gente possa evoluir, como sociedade como um todo, né? Que a gente possa evoluir. E esse tema tem que ficar sempre conversando, debatendo, né? Para que a gente consiga evoluir. Você quer Aceitar a máquina falar. Passar aqui a sobre o boom, né, a falta de livros de ficção científica, a gente não pode deixar, numa discussão de ficção científica, falar sobre o sexismo que existe, né, dentro da ficção científica. E está tendo um verdadeiro boom de autoras de ficção científica novas, né, e que ficam restritas a discussões só entre mulheres, sabe? Que ainda existe essa resistência. Então tem muita coisa muito legal surgindo no mercado editorial, né? Que eu trabalho no mercado editorial. Então tem Becky Chambers, né?
pura ficção científica, pós-escassez. Muito boa. As minhas preferidas são as que me deixam mais felizes, assim, mais esperançosas. Então eu queria não poderia deixar de pontuar isso. Com certeza. A própria escritora desse livro, Robô Assassino, que é sensacional. E Black Mirror eu acho que é interessante a pegada, porque ele mostra outra vertente da tecnologia, né, geralmente. Aliás, dadas as devidas proporções, quando falaram da questão aí dos países escandinavos e tudo mais, o Huawei, né, que é quando justamente os seres humanos não têm o que fazer, ficam lá deitados o tempo inteiro, a máquina fazendo tudo por eles, eles estão entediados, ficam sendo levados para a máquina, até que eles têm que voltar para a Terra, eles veem que, pô, né, opa, legal, tem uma coisa diferente para fazer. Tem uma animação de gordo mundo dentro da nave. Tá todo mundo sofrendo de Nem andam, eles nem andar, eles andam, eles flutuam, né? É isso. Muito bem. Bom, gente, Então, obrigado assim, a todo mundo que compareceu. Obrigado ao professor pela disponibilidade. Que seja o início de outras parcerias. Obrigado, César, pela parceria com a Casa 11 e só tenho a agradecer. alguma coisa da Casa 11? Não, tá tudo ok. Pessoal, bem-vindos. Sigam a gente no Instagram, a casa de vocês, voltem mais vezes e faremos outros eventos aí em conjunto também. Obrigado pela presença. Aquela fotona, Quem geral. quiser, clube de leitura.